Olá! Nesta aula 17, chegamos a um dos pontos mais fascinantes e desafiadores da teoria do nó temporal: o estudo dos padrões espectrais e das zonas de transição. É aqui que a dinâmica da rede temporal se revela em toda a sua complexidade. Veremos que a realidade não se sustenta em estados fixos, mas em regimes de batimento e reajuste contínuo entre modos de coerência, onde cada reorganização pode gerar estabilidade, colapso ou a emergência de novas formas projetáveis. A seção 3.5 do livro mostra, com rigor, que essas zonas de transição, os pontos críticos onde o tempo fundamental se reconfigura, são o verdadeiro motor da transformação do real. É nelas que o universo se decide, onde o fluxo de tal determina o que permanece e o que se dissolve. Nesta aula, compreenderemos que tudo o que existe, da matéria às leis físicas, é o resultado de modulações temporais que atingiram coerência estável e que o próprio tempo é o agente que negocia, reorganiza e sustenta o ser. Com esta aula, não apenas ampliaremos o alcance da TNT, mas redefiniremos o modo como pensamos o nascimento e a transformação da realidade. Boa aula. Bons estudos. Olá! Nesta aula 17, trataremos do fenômeno das zonas de transição espectral, regiões críticas em que a coerência entre os modos da rede temporal se reorganiza, originando novos padrões projetáveis. Essas zonas não representam instabilidade caótica, mas fases de negociação funcional entre modos nas quais os autovalores dominantes dos hamiltonianos locais competem, alternam-se ou se fundem para definir a nova configuração estável. O exemplo clássico oferecido, o dos dois diapasões em batimento, ilustra claramente essa dinâmica. Quando as frequências dos dois modos se aproximam, surge uma oscilação perceptível que traduz em escala acústica o mesmo processo de ajuste e realinhamento que ocorre na rede temporal em nível ontológico. Essas zonas de batimento representam o coração da equação de modulação, pois nelas a rede define o sentido da sua própria reorganização: estabilizar, colapsar ou gerar uma nova forma de coerência. Se o ajuste entre os modos ocorre lentamente, a rede alcança um regime adiabático, e nesse regime as frequências se igualam e os nós entram em sintonia plena, sustentando uma projeção dupla e estável. Se, ao contrário, o acoplamento se dá de forma abrupta, a coerência se rompe, dando origem a um colapso funcional crítico, o equivalente ontológico de uma transição de fase, ou de uma explosão de instabilidade. Entre esses extremos, temos o regime de dissolução espectral, em que a perda total de acoplamento elimina a possibilidade de projeção, devolvendo os modos à condição não projetável. Essas transições revelam que a realidade projetada é sustentada por um tecido de batimentos funcionais entre modos de coerência, cujo comportamento determina o surgimento, a persistência ou o desaparecimento de qualquer fenômeno físico. O mundo não é, portanto, composto por objetos fixos, mas por campos de negociação espectral, que são zonas onde a coerência se reconfigura incessantemente. A matéria, a energia e até o espaço são expressões estáveis dessas zonas quando a rede alcança equilíbrio. O que percebemos como mudança nada mais é do que o deslocamento do universo de um regime de batimento para outro. Essas zonas de transição espectral são, na verdade, os pontos de criação do real, o instante em que o tempo fundamental, ao se reorganizar, decide o que poderá existir.
Cada batimento funcional entre modos é uma fronteira viva entre o ser e o não ser, entre o que permanece e o que se dissolve. É, enfim, nessas zonas de transição espectral que o universo toma forma e muda de forma, sem jamais deixar de ser o próprio fluxo de coerência que o sustenta. A TNT mostra que todas as transformações, do nascimento das partículas ao surgimento da consciência, são manifestações desse mesmo mecanismo, o batimento espectral do tempo. Por fim, o arcabouço formal da teoria do nó temporal permite interpretar que o universo não é uma sucessão de fatos, mas uma sequência de ressonâncias que se realinham. A cada reorganização, o universo se recria, mantendo-se contínuo porque a coerência nunca cessa, apenas muda de frequência. Neste ponto, vamos aprofundar o significado físico e ontológico dos batimentos espectrais, mostrando que eles são o mecanismo que transforma a variação temporal em estrutura projetada. Quando dois ou mais modos de coerência entram em ressonância funcional, suas flutuações locais deixam de se comportar como perturbações independentes e passam a formar um campo coletivo de modulação. Esse campo é o que dá origem às entidades estáveis da realidade: átomos, partículas, organismos, sistemas planetários, pois toda estabilidade é, na verdade, uma sintonia sustentada entre modos de coerência. A matéria, nesse sentido, é o resultado de um batimento temporal mantido por equilíbrio dinâmico. Ela é o som visível do tempo. E essa descrição, ao menos para mim, é simplesmente fascinante. A TNT mostra que as estruturas persistem enquanto as frequências fundamentais da rede permanecem acopladas. Quando o descompasso cresce além do limiar de coerência, o batimento se rompe e a forma se dissolve. Assim, as leis da física emergem como expressões harmônicas de regimes de coerência estável, e não como imposições universais. Cada conjunto de leis corresponde a uma região de sintonia dentro da rede, um acorde temporal específico que sustenta determinado modo de projeção. O universo é, portanto, um campo sinfônico de modulações temporais, onde cada nível de organização, do quântico ao biológico, corresponde a um padrão de batimento distinto, sustentado pela mesma função de coerência fundamental. Essa concepção tem impacto direto na física teórica e na filosofia da ciência. Ela substitui a ideia de causalidade linear pela de interdependência ressonante, na qual cada evento é o eco de múltiplos batimentos simultâneos no tecido temporal. O real não é uma sequência, mas uma orquestração contínua de frequências que se ajustam e se compensam. A teoria do nó temporal revela, assim, que o universo não evolui. Ele modula-se. E a modulação, esse batimento entre o finito e o infinito, entre o local e o não local, é a própria essência do tempo fundamental. Essa formulação confere à TNT uma posição singular entre as teorias fundamentais. Afinal, a teoria do nó temporal propõe que toda a estrutura física, partículas, campos, forças e constantes, emerge de padrões estáveis de modulação temporal e não de entidades primárias ou substratos materiais. Essa é uma inversão profunda do paradigma tradicional. O universo não é composto por coisas que evoluem no tempo, mas por processos de coerência que se estabilizam sob o fluxo de tal. A equação de modulação espectral nesse contexto torna-se o princípio dinâmico unificador,
capaz de explicar tanto a estabilidade das leis quanto sua eventual variação em escalas extremas. Ao substituir a causalidade linear pela interdependência funcional das modulações, a TNT fornece uma interpretação ousada, mas internamente consistente, na qual o real é definido não pela matéria, mas pela manutenção de coerência em um campo temporal auto-organizado. Trata-se de uma reformulação radicalmente fascinante da física que nos revela isto. O universo é a expressão contínua da coerência que o sustenta. Pode-se dizer que a teoria do nó temporal nos leva a conceber a realidade como um regime de harmonia funcional no qual diferentes regiões do espaço observável mantêm sintonia sem depender de qualquer meio de propagação. A analogia musical é sugestiva, mas limitada, pois aqui não há instrumento localizado nem agente que o execute. Na TNT, a rede temporal é não local e autossustentada. Cada nó ajusta suas modulações em correlação direta com o estado global da rede, mantendo a coerência sem intermediação causal. A harmonia que daí emerge não é produto de uma ação externa, mas o efeito intrínseco da própria dinâmica não local do tempo, que se reorganiza continuamente para preservar condições de projeção estáveis. A realidade, sob essa perspectiva, não é uma melodia composta ou conduzida, mas o resultado contínuo de um sistema temporal que se autorregula pela coerência. Por fim, se isso realmente mexeu com você, se inscreva no canal e acompanhe as próximas aulas. Até a próxima!